Muita gente acha que ter saúde é estar bem, estar com o corpo legal, sem nenhuma doença. O conceito de saúde não é simplesmente a ausência de doenças. A Organização Mundial da Saúde considera que saúde é a sensação de bem-estar biopsicossocial. O que quer dizer o seguinte: você tem que estar fisicamente bem, psicologicamente bem e num ambiente social amigável. Uma pessoa saudável é aquela que consegue levar uma vida com equilíbrio, com atenção aos cuidados e com o bem-estar. Isso quer dizer que essa pessoa não sente desconfortos físicos ou mentais o tempo todo. Não precisa de atendimentos médicos de emergência com problemas de saúde mais graves. Tem uma boa produtividade ao longo do dia, entre outras características. Não é? Assim, uma pessoa saudável é aquela que estabelece hábitos de rotina que ajudam a manter o seu corpo e a mente também em condições de equilíbrio. E agora vamos falar um pouco das medidas que a Organização Mundial da Saúde considera essenciais para a gente levar uma vida saudável. A primeira delas, você já cansou de ver isso aqui no nosso canal. Qual é? Pratique exercício físico regularmente. Esse é o primeiro hábito fundamental. Por quê? No passado, na Grécia Antiga, em Roma, existia o conceito das panaceias. O que eram panaceias? Panaceias eram misturas que eles faziam, em geral, com vegetais, chás, uma misturada doida, que serviam para tratar qualquer doença. Tudo que a pessoa tinha, ia lá, tomava um chazinho com uma dessas panaceias. Se eu dissesse que existe uma panaceia moderna, isto é, existe uma medida moderna que deve ter aplicação geral, é a prática de exercícios físicos. A prática de exercícios tem um impacto positivo na prevenção da maioria das doenças, se não todas as doenças do corpo humano. O exercício é fundamental porque o corpo humano é uma máquina que foi desenvolvida para o movimento. Ele não pode ficar parado. Você larga a porta da sua casa trancada 6 meses, 1 ano, na hora que você vai abrir, ela arrange, ela abre mal. E o corpo humano é a mesma coisa. As juntas precisam, tem cartilagens, claro. Cartilagens precisam de compressões e descompressões para elas funcionarem da melhor forma possível. Os músculos também precisam de contração e descontração. E os ossos precisam sentir o impacto da gravidade para se tornarem mais fortes, mais robustos no total. Então, a atividade física tem um impacto enorme na saúde e na manutenção do funcionamento dos principais órgãos do organismo. E mais, tem um impacto mental grande. Porque quando você faz exercício, você acabou de fazer, você tem aquela sensação de paz. Porque a contração muscular libera pequenas moléculas que vão agir no cérebro, nos centros que dão essa tranquilidade. A atividade física traz um otimismo. Os problemas continuam os mesmos, mas você tem mais confiança que vai enfrentá-los com coragem e com eficiência. Segundo, adote uma alimentação equilibrada. O que é uma alimentação equilibrada? Todo mundo fala, tenho que ter uma dieta saudável. O que é isso? Eu acho que tem uma regra básica que eu aprendi uma vez numa conferência nos Estados Unidos. Era um dos maiores nutricionistas do mundo, um japonês, pesquisador japonês, falando sobre dietas de um modo geral. E ele dizia o seguinte: como tem que ser a alimentação? E punha um prato na tela, assim, um prato que tinha várias verduras, tinha muitas cores. Dizia, a dieta tem que ser colorida. Quanto mais cor tiver o seu prato, melhor. E quanto mais alimentos naturais ele contiver, melhor ainda. O problema grande do mundo moderno são os chamados alimentos ultraprocessados. O que são eles? São esses alimentos que a indústria produz. Produz a partir de componentes que eles transformam numa outra coisa.
são práticos. Você vai no supermercado, compra uma lasanha congelada, leva para casa, põe no micro-ondas, daqui a pouco a lasanha está pronta. Só que essa é uma lasanha ultraprocessada. Ela foi trabalhada de diversas maneiras para chegar naquele formato. São os biscoitos, são os salgadinhos que fazem a alegria das crianças. Esses alimentos têm que ser evitados. Podem ser ingeridos uma vez ou outra, mas não podem fazer parte da nossa dieta. Tem uma regra básica que é a seguinte: você procure se alimentar de uma forma que a sua avó considerasse comida. Arroz, feijão, a salada, os legumes, isso era comida. Você estava ali comendo um sanduíche, ela chegava para você e dizia que, meu filho, isso não é comida, espera aí, você vai jantar ou vai almoçar. É um critério básico e eu acho que muito fácil da gente guardar. O prato tem que ser colorido e deve conter alimentos in natura, alimentos da forma que eles existem na natureza. Cozidos, ou enfim, mas dessa maneira nós temos uma alimentação que é chamada de saudável. Quanto mais tiver doces misturados, quanto mais tiver alimentos ultraprocessados, pior. Terceiro, beba mais água. 75% do corpo de um adulto é construído por água, é constituído por água. Então você tem que estar atento à hidratação. Não pode passar o dia inteiro feito um camelo aí para baixo, para cima, sem tomar um gole de água, né? Tem que manter o corpo hidratado. Tem gente que ao contrário, não, tem que beber 2 litros, 3 litros. Não dá para estabelecer números para isso. Porque uma coisa está num dia de inverno, agasalhado, e outra coisa, se está num dia de verão, andando pela rua, suando, etc., é claro que um dia quente vai ter uma demanda muito maior. Eu acho que você tem que tomar uma quantidade de água necessária para te manter uma sensação de que você está hidratado, que não está com a boca seca, que você não está tendo esse desgaste, esse cansaço que a desidratação traz. Cheque a cor da urina. Não é absoluto, mas dá uma ideia. Se a urina está clarinha, provavelmente você está bem hidratado. Quarto, tenha uma boa rotina de sono. O sono é fundamental. Olha, o sono tem fases. E essas fases são necessárias para a gente ter o efeito reparador do sono. Nós temos uma fase em que a gente sonha, que é o chamado sonho REM nessa fase, né? O sonho REM corresponde aos 25% do sono. Nós temos uma fase em que o eletroencefalograma mostra ondas baixas no cérebro. E essa fase é importante também. Se a gente não cumpre essas fases, ou porque fica ali no celular, olhando a tela do celular, ou do iPad, do computador, fica até mais tarde, cada dia dorme numa determinada hora, não respeita esse ritmo que o organismo tem, nós vamos pagar um preço maior. O sono tem uma importância muito grande, não só na disposição, como na preservação da memória, como no impacto grande na disposição do dia seguinte. Cuide da sua saúde mental. O que é cuidar da saúde mental? É evitar o estresse, evitar situações que exercem uma pressão psicológica grande em cima de todos nós. Nem sempre a gente consegue. E quando a gente não consegue, quando a gente sente que a barra está muito pesada, tem que procurar ajuda. Não é feio, não é demonstração de fraqueza ouvir uma psicóloga, ouvir alguém preparado para nos dar a orientação necessária para a gente enfrentar os problemas do dia a dia. A vida moderna é uma vida muito estressante e nem sempre a gente consegue lidar bem com ela. É bom ouvir alguém que possa dar essa orientação, que olhe de fora e diz, olha, o que você está fazendo está tudo errado. Seguinte, estabeleça vínculos sociais. Cada vez nós estudamos mais a influência do isolamento nos problemas de saúde. Os vínculos sociais, os amigos, os familiares com os quais você se dá bem, as associações a que você pertence, num clube, num time de futebol, enfim, esses vínculos são muito importantes para a gente ter uma vida saudável. E eles não têm só um impacto psicológico, não, tem um impacto físico. Hoje nós sabemos que o isolamento social
provoca um grande número de doenças e aumenta o risco de outras. Inclusive, o isolamento social aumenta o número de mortes precoces. Vejam o impacto que tem a vida solitária. Insira momentos de lazer na sua rotina. Hoje, juntando o trabalho com o celular, mais o e-mail, mais o WhatsApp, não dá mais tempo de nada. A gente passa o dia inteiro, quando acabou o dia, você fala, o que eu fiz de bom para mim no dia de hoje? Muitas vezes você não consegue reconhecer nada. É muito importante, nós temos esses momentos de quebra. É o momento que você vai deixar o celular na gaveta, desligado, e que você vai sair para encontrar um amigo, que você vai dar uma volta na rua, vai comprar pão na padaria, ou vai a um cinema, vai ao teatro, vai se divertir, dar risada com os amigos. E esses momentos são muito importantes, não é para ter remorso, dizer, eu podia estar respondendo e-mail e estou aqui conversando com os amigos na esquina. É fundamental manter esse tipo de equilíbrio psicológico, né? E o mais importante, talvez, em certas circunstâncias, é você ter um acompanhamento médico de rotina, é a gente se antecipar aos problemas de saúde. Não, isso não quer dizer estar aí fazendo exames sofisticados o tempo inteiro, tomografia computadorizada, ressonância magnética, não, 200 exames de sangue, nada disso. De acordo com a idade, existe uma rotina que deve ser obedecida. Você tem que fazer determinados exames. Não são exames complexos na maioria das vezes, e com isso você procurar se antecipar aos problemas médicos, é fazer a prevenção. Você conseguiu cuidar da sua saúde esse ano? Aproveite o festival de check-up da Atende Já. Agende sua consulta. Olá, vou contar 3 casos que aconteceram de verdade. Caso 1, imagine perder a fala e a capacidade de andar de repente. Foi o que aconteceu com Jéssica, 32 anos, que tinha acabado de ganhar sua bebê fazia 4 dias. Enquanto cuidava da sua filha, Jéssica começou a sentir tonturas. Tentou se levantar da poltrona, mas não conseguiu. Suas pernas estavam bambas. Ligou para o marido e ele logo percebeu que sua fala estava embolada. Em menos de 10 minutos ele pegou a esposa e levou para o hospital perto da casa deles. Foi examinado na sala vermelha, feita a tomografia e aplicado um trombolítico na veia, recuperando instantaneamente a fala e a força das pernas e resolvendo a tontura. Caso 2. Esse envolveu um homem de 62 anos, advogado, que eu vou chamar de Hugo. Estava estressado com dívidas do cartão, estava trabalhando dobrado. O problema é que ele nunca cuidou de sua saúde. Tinha obesidade, diabetes, hipertensão, tudo mal controlado. Era 2 horas da manhã e ele estava debruçado em cima do computador e sentiu uma dor de cabeça forte. Era tão forte que ele logo soube que algo muito errado estava acontecendo. Ligou para sua irmã, que era enfermeira, e desmaiou. Só acordou uns 10 dias depois na UTI, tinha sido operado e os médicos tinham acabado de retirar a sedação do coma induzido. Caso 3, uma mulher de 58 anos, que eu vou chamar de Regina, sofria de arritmias, mas fazia alguns anos que não passava no cardiologista. Estava em uma festa de família quando começou a sentir formigamento no seu rosto. Sua filha falou que sua boca estava torta e ela confirmou olhando no espelho. Foi levada imediatamente ao hospital, mas no meio do caminho a sua boca voltou ao normal e o formigamento passou. Mesmo assim, ficou internada após a ressonância. O que os 3 casos têm em comum? Os 3 tiveram um AVC. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Aqui você vai aprender como reconhecer os principais sinais e sintomas de um derrame. Se você quer proteger a si mesmo ou alguém de sua família dessa doença que causa tantas incapacidades, assista até o fim. Vou trazer muitas informações que você não sabe. O AVC ou derrame pode acontecer com qualquer um, inclusive pessoas jovens e saudáveis. E você sabia que o AVC é a principal causa de morte no Brasil? A cada 2 minutos, um brasileiro sofre um AVC. E o mais assustador é que muitas pessoas não sabem reconhecer os sinais e sintomas a tempo. E me conta, você já tem um derrame? Ou conhece alguém que teve? Vamos lá, o que é um AVC ou um derrame cerebral? O AVC é uma emergência médica,
porque o sangue que seu coração está bombeando não está conseguindo chegar em uma parte do seu cérebro. E o que acontece quando não chega sangue? Aquela área do cérebro vai ficar sem oxigênio e nutrientes, matando milhares de neurônios por segundo. Por isso que falamos que tempo é sério. Cada minuto é importante, cada minuto conta. Quando eu me formei, pouco mais de 20 anos atrás, quando chegava uma pessoa com AVC no pronto-socorro, a gente não tinha muita coisa o que podia ser feito. A gente fazia tomografia, não havendo sangramento, a gente dava AS e esperava pelas sequelas. Hoje é muito diferente. Temos remédios eficazes para dissolver o coágulo e recuperar grande parte da função. E também temos procedimentos que podem abrir as artérias. Eu já vi casos milagrosos que entraram no pronto-socorro sem falar, sem conseguir andar, e após a infusão do remédio, a pessoa voltava a falar claramente, apertar a mão com força, parar a tontura de imediato, como um passe de mágica. Por isso que se você ou algum dos seus familiares estiverem tendo os sintomas que eu vou falar em breve, você não pode ficar parado esperando o tempo resolver os sintomas. Não faça isso. Leve a pessoa ao pronto-socorro imediatamente. Os sintomas podem não melhorar sozinho. Vou repetir. Tempo que passa é tecido cerebral que você está perdendo. Tempo é cérebro. Quanto mais rápido você chega ao hospital, mais rápido o médico pode te atender, mais rápido ele vai poder fazer o remédio ou mesmo fazer um tipo de cateterismo que vai abrir a artéria afetada lá no cérebro ou sugar o trombo, e com isso pode salvar memórias, a capacidade de andar, de falar, de reconhecer objetos e sim de salvar vidas. De novo, o AVC se tornou a principal causa de morte no Brasil, ultrapassando o infarto. Não importa quantos anos você tenha, se tem ou não problema de saúde, aí os derrames estão acontecendo cada vez mais em pessoas jovens, aparentemente saudáveis. Esperar para ver se melhora pode ter um custo bem alto. A pessoa pode morrer, pode ficar com sequelas que podem durar para o resto da vida. Então não espere. Se você entendeu isso, já valeu o vídeo. Quais são os sintomas de AVC que você tem que conhecer, que tem que estar na ponta da sua língua? Vamos lembrar dos casos que eu contei. Dificuldade de andar de uma hora para outra, tontura, perda de coordenação motora ou de equilíbrio, dor de cabeça intensa e repentina, a maior dor que a pessoa já sentiu, como se fosse um trovão. Dormência ou formigamento em um dos braços ou perna, ou em um lado do corpo, fraqueza nos braços ou pernas, ou no rosto, especialmente em um dos lados, dificuldade para falar, fala embolada, dificuldade para entender o que está falando, confusão súbita, problemas para enxergar em um ou ambos os olhos, desmaio. Se você tiver uma pessoa e ela estava normal e de repente começou a sentir alguns desses sintomas, a primeira coisa que você tem que pensar quase que imediatamente é de um AVC. Você vai aprender agora uma ferramenta muito poderosa que pode ajudá-lo a identificar o AVC e você pode fazer rapidamente. Lembre-se da palavra SAMU, daquelas ambulâncias mesmo. O S é de sorriso. Peça para a pessoa sorrir. Preste atenção no sorriso. Ele parece desequilibrado? Uma metade da boca se recusa a subir, fica caída. Isso pode ser um sinal de alerta que algo está errado. O A é de abraço. Peça para ela te dar um abraço. Ou simplesmente peça para levantar ambos os braços. Um dos braços está pesado, fraco ou mesmo incapaz de levantar? Esse é um sinal preocupante que não deve ser ignorado. O M é de música. Agora peça para que a pessoa cante sua música favorita ou repita uma frase simples. A voz da pessoa se arrasta, tropeça nas palavras ou soa estranhamente distorcida, como se estivesse lutando para formar sons. Outro sinal de alerta. O é de urgência, você já sabe. Se você observar qualquer um desses sinais e sintomas, não hesite, não perca tempo questionando. Haja agora, ligue para o SAMU ou serviço de emergência ou corra para o hospital mais próximo sem demora. Cada segundo conta na luta de minimizar os danos de um AVC. Quanto mais tempo você demorar, maior poderá ser a sequela. Quais são os tipos de derrame? Existem dois tipos de AVC. O AVC isquêmico, que é o principal, cerca de 85% dos casos, que acontece quando a artéria que irriga aquela parte do cérebro foi bloqueada, não deixando chegar sangue naquele lugar. Pode acontecer quando um coágulo se desprendeu de um lugar, do coração, da carótida, ou circulou pelas artérias caindo no cérebro e obstruindo o fluxo de sangue daquela área, ou quando os vasos sanguíneos do cérebro ficam estreitos ou preenchidos por placa de gordura, causando uma trombose naquele lugar.
E o segundo tipo de AVC é o AVC hemorrágico ou derrame hemorrágico causado pela explosão de um aneurisma ou devido a um vaso sanguíneo que se rompeu sangrando para dentro do cérebro. Existem dois tipos de AVC hemorrágico: a hemorragia intracerebral, que é a causa mais comum de derrame hemorrágico, que acontece quando a artéria do cérebro se rompe, inundando aquela parte com sangue, ou a hemorragia subaracnoídea, que há sangramento na área entre o cérebro e as meninges, cuja principal causa é uma rotura de um aneurisma cerebral. E uma pergunta que muita gente tem: o que é aneurisma cerebral? Vou explicar. Um aneurisma cerebral é como uma pequena bolha que se forma na parede de uma das artérias que irriga o cérebro. Com a pressão alta, com o tempo, essa bolha pode crescer e à medida que cresce, a parede vai ficando cada vez mais fina e frágil. Que nem um balão que você está soprando. Antes você faz muita força para começar a encher, mas com o tempo você consegue encher mais rápido. A bexiga fica cada vez mais fina. E aqui está a parte que realmente nos preocupa. Se essa bolha estourar, ou seja, se o aneurisma se romper, aí teremos um AVC hemorrágico que vai causar sangramento e vai dar problemas. Como o segundo caso que eu contei, que ele ligou para a irmã e desmaiou. Ele ficou sem sequelas, mas teve sorte. E o que é AIT? O AIT é o ataque isquêmico transitório, um mini derrame causado por uma obstrução temporária da artéria cerebral, que em poucos minutos ou horas se limpa totalmente, então não causando danos permanentes. A pessoa faz a ressonância e não vê nada. Então, o que foram aqueles sintomas todos? Não foi um AVC, mas foi um AIT. E aqui você tem que prestar atenção redobrada, que é seu corpo mostrando que se você não procurar ajuda rápido, identificar a causa desse AIT, você pode ter um AVC em breve. É seu corpo soltando faíscas, uma hora vai pegar fogo. Por que o AVC pode dar tantos sintomas diferentes? Porque uma pessoa pode não conseguir falar, enquanto outra pode ficar na cama para o resto da vida. Simples, o cérebro é o órgão mais complexo que a gente tem. E os sintomas são relacionados à área do cérebro que o sangue foi bloqueado. Por exemplo, o centro da fala da maioria das pessoas está localizado na metade esquerda do cérebro. Então, um derrame que afetou o hemisfério esquerdo do cérebro vai causar dificuldade de fala e compreensão, além de poder estar associado a fraqueza ou paralisia do lado direito do corpo. Já o derrame no hemisfério direito do cérebro tornaria o lado esquerdo do corpo fraco ou paralisado. E pode haver incapacidade de localizar ou reconhecer partes do corpo, problemas de memória e mudanças na personalidade e comportamento. Se o AVC for no cerebelo, podem acontecer problemas de equilíbrio ao andar, problemas de coordenação, tontura, náuseas e vômitos. E no tronco cerebral, a capacidade do cérebro de controlar a respiração, a pressão arterial, a deglutição, tudo isso pode ser perdido. Quais as causas principais de um derrame? Em primeiro lugar, disparado, pressão alta. Esse é o principal fator de risco, tanto para o AVC isquêmico quanto para o AVC hemorrágico. Por isso que se você tem pressão alta, trate bem da sua pressão. O segundo é fumo, também pode causar aneurismas cerebrais e também aumentar o risco de trombose e coágulos. Outro, arritmias cardíacas, com fibrilação atrial. Já fiz um vídeo sobre FA, vou deixar lá nos cards finais. Aumentem até 6 vezes o seu risco de ter um derrame. Doenças cardíacas como coração dilatado, problemas nas válvulas cardíacas como estenose mitral. Tudo isso pode aumentar o risco de trombos intracavitários que pode soltar e cair lá no seu cérebro. Diabetes aumenta o risco de acidente vascular cerebral em 2 a 4 vezes. Alcoolismo, que pode aumentar seu risco de hipertensão, arritmia cardíaca e miocardiopatia alcoólica. Colesterol alto, que pode formar placas nas carótidas e lá nas artérias cerebrais. Obesidade, o excesso de peso sobrecarrega todo o sistema circulatório. Sedentarismo, dieta inadequada com muito sal, muita gordura, poucas frutas. Também abuso de drogas, histórico familiar de AVC, aqui principalmente AVC hemorrágico. Se alguém da sua família teve um sangramento na cabeça, pesquise se você não tem um aneurisma que pode estar prestes a romper. E preste muita atenção se você já teve, vai ter, que é aquele mini derrame, ou mesmo já teve um derrame, aumente seu risco de ter um novo AVC. E por que os derrames estão aumentando em jovens? Você sabe? Alguns fatores de risco como hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, sedentarismo e arritmias cardíacas estão cada vez mais frequentes na população jovem. Pense um pouco,
quantas pessoas jovens você conhece que tem esses problemas. Eu vejo muito no meu consultório. Está aumentando tudo. E o aumento dos derrames em jovens é preocupante, porque os jovens são provedores da família. E um derrame pode ter um impacto devastador em suas vidas, impedindo-os de trabalhar ou retomar o trabalho com limitações. Quais são os tratamentos para um derrame? Os tratamentos dependem do tipo de derrame, se é hemorrágico ou isquêmico. Existem duas etapas de tratamento. Tentar interromper o derrame enquanto ele está acontecendo, e em seguida tentar superar as sequelas causadas pelo derrame. E também tentar evitar um outro derrame. Quais tratamentos que temos para um derrame isquêmico? Como eu falei, evoluiu muito nesses últimos 20 anos. A pessoa pode receber um trombolítico na veia, o TPA, que serve para dissolver coágulo. E aqui, de novo, entra a questão de tempo. A pessoa só pode receber esse medicamento 4 horas e meia logo após o início dos sintomas. Claro que em alguns casos pode ser alargado esse tempo. E também a opção de fazer trombectomia ou embolectomia, quando o médico introduz o catéter fino que chega até o seu cérebro e pode sugar o coágulo ou mesmo remover o trombo. E se teve um derrame hemorrágico? Se o sangramento for muito grande, o paciente estiver comatoso ou mesmo sonolento, pode ser necessária uma neurocirurgia para corrigir anomalias vasculares, como aneurismas ou malformações arteriovenosas, reduzir o hematoma, drenar a pressão intracraniana. Mas sempre é importante o controle rígido da pressão arterial, porque pode aumentar o sangramento. Como você pode prevenir um derrame? Você deve reduzir aqueles fatores de risco que eu falei. Ter uma pressão bem controlada, nunca fumar, se você fuma, tem que parar. Controlar bem o seu açúcar no sangue, comer direito muitas frutas, verduras, grãos integrais, ter um colesterol sempre na meta, fazer atividade física, ser fisicamente ativo. Se você está com sobrepeso ou obeso, tente perder peso. Quanto mais controlados os seus fatores de risco, menores serão suas chances de ter um derrame. E você, o que está fazendo para prevenir um derrame? Gostou do vídeo? Compartilhe aí com seus amigos, familiares, para disseminar esse assunto tão importante. Juntos podemos fazer a diferença. E se você chegou até aqui, vou te dar 3 recomendações. A nossa playlist sobre hipertensão, que tem tudo a ver com esse vídeo. Nossa playlist sobre diabetes. E meu vídeo sobre fibrilação atrial. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Quem tem tendência a engordar sabe como é difícil perder peso. Existe uma série de mecanismos que tentam manter o máximo do peso que a gente já atingiu. E não é fácil lidar com eles. Por isso que a medicina até hoje não conseguiu produzir medicamentos eficazes que façam a pessoa emagrecer de verdade. Existem alguns que podiam ajudar, no passado se usaram as anfetaminas para tirar o apetite. Nada deu certo até aqui. E aí, de repente, inventaram um medicamento, ou sintetizaram um medicamento, para o tratamento do diabetes. Esse medicamento é a semaglutida. E eles perceberam que a semaglutida faz a pessoa perder peso de verdade. E aí, ele foi lançado no comércio com o nome de Ozempic. É assim que todos conhecem a semaglutida. Como age o Ozempic? Ele atua nesse mecanismo que controla a fome e a saciedade. A gente, quando se alimenta, está com fome, você come, chega um momento que está na hora de parar de comer, não é? A saciedade. E ele interfere com esse medicamento através de uma série de mediadores químicos que interferem com esse progresso. Aí o povo começou a se interessar pelo Ozempic, dizer, não, vou experimentar, eu não consigo perder peso, tenho a maior dificuldade. E começaram a perceber que funciona mesmo. Aí um fala para o outro, que fala para outra, que fala para outra, e vai embora. Hoje é um medicamento muito popular, vendido sem receita médica. E não só para diabetes, a minoria são os que têm diabetes agora. Na verdade, a maioria são aqueles que estão tomando para perder peso. E perde quanto?
chega a perder até 17% nos estudos já publicados. Você imagina, uma pessoa que perde esse peso todo, não é só o peso que ela perde que modifica a condição dela, é o ânimo que ela tem. Porque aí eles, nossa, estou perdendo peso. O que desanima nas dietas, o que é? Você fica ali passando fome, comendo o mínimo possível, você vai na balança, perdeu meio quilo. Aí você vai outra vez, 600 gramas depois de uma semana. Aí você desanima e ataca a feijoada no fim de semana, come todas as sobremesas e ganha aquele peso que você perdeu com muito sacrifício. O problema qual é? O problema é que as pessoas compram o Ozempic, que é injetável, e custa caro. Custa bem caro mesmo. E começam a usar por conta própria a dose que eles ouviram a vizinha ou a amiga dizer que era a dose que ela usa. E o Ozempic tem efeitos colaterais importantes. Ele pode dar náusea, vômito, diarreia, pode provocar desidratação, e a pessoa vai parar no pronto-socorro completamente desidratada. Ele não deve ser usado sem acompanhamento médico. Não façam isso, porque isso pode ser um revertério total. Você está tomando um medicamento para perder peso, para melhorar a sua qualidade de vida, não é para você piorar e passar a viver de um jeito muito ruim. Se você estiver interessado em tomar medicação, procura um médico. Precisa de acompanhamento médico. Eu vou repetir, não é uma droga que se possa tomar por conta própria. Precisa de acompanhamento médico. O Ozempic está sendo muito procurado. Falta em várias farmácias aqui no Brasil e no exterior. Então, pessoas que têm diabetes e que poderiam se beneficiar do Ozempic vão concorrer com aquelas que precisam perder 2 ou 3 quilos para ir num casamento. E isso está errado acontecer, não é? Olha quem veio cuidar da saúde hoje. Seja muito bem-vindo à Clínica Atende Já Lauro de Freitas. Aqui, cada paciente é recebido com atenção, carinho e muito profissionalismo. Será que você sofre de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH? Pelo menos 2 milhões de pessoas adultas no Brasil foram diagnosticadas com TDAH. Mas tem um estudo que sugere que só 20% dos casos são identificados e tratados. Nos adultos, os principais sintomas são grande desatenção em tarefas cotidianas, dificuldade para manter o foco, principalmente se você precisa executar tarefas de longa duração. Dificuldade para definir prioridades, agitação física e mental, frequente alteração de humor. Muitas vezes a falta de diagnóstico e de tratamento pode levar adultos com TDAH a abusarem do uso de álcool, drogas e também uma maior propensão à compulsão alimentar, à ansiedade e à depressão. Se você apresenta esses sintomas, e se eles estão tendo impacto negativo na sua vida, procure um especialista. Dor, cansaço, ansiedade ou qualquer sintoma que está atrapalhando o seu dia a dia? Atende já no Centro de Lauro de Freitas. Você consulta rápido e com médicos experientes. Melhor de tudo, com preços que caibam no seu bolso. Que é simples, chegou e consultou. Você será atendido em um ambiente climatizado e confortável, sem burocracia e com qualidade. Não espere piorar e venha para Atende Já. Cuidar da sua saúde é mais fácil do que você imagina. É muito comum as pessoas chegarem aqui e me perguntar como é que é a primeira consulta de terapia. Ou as pessoas chegarem no consultório e falarem, eu não sei por onde eu começo, eu nunca estive nesse lugar, eu nunca fui em terapia, eu não sei o que fazer. Então eu achei importante falar um pouco disso com vocês. Uma vez importante é que eu trabalho com psicoterapia com base na psicanálise.
As orientações que eu vou falar aqui normalmente devem servir para a maioria das psicoterapias. Em alguns casos vão ter algumas diferenças, mas não são tão grandes assim. Se você já foi na terapia alguma vez, me conta como é que foi a sua sessão, que as histórias sempre são ótimas e eu quero saber. E já aproveita, compartilha esse vídeo no seu Facebook, no grupo da família, dos seus amigos, para todo mundo ir logo pro psicólogo e todo mundo ficar feliz, porque gente feliz não incomoda. Então a gente vai deixar todo mundo com terapia, todo mundo elevado, todo mundo com saúde mental. Então vamos lá? E vai ser aquele momento mega constrangedor, que você vai estar com vergonha ou até com medo, porque você nunca teve nesse lugar, você não conhece essa pessoa e você vai começar do nada a falar de algo tão íntimo. É esperado, a gente sabe que você tá nessa situação. Então provavelmente você vai se sentar numa poltrona ou num sofá de frente com esse profissional. E aí você já vai estar pronto para começar a falar. E aí vai uma coisa que eu acho uma orientação importantíssima. Fale livremente, o que você quiser, sobre o que surgir na sua cabeça. Não fica julgando, isso serve, isso aqui não é legal, isso aqui ela vai achar tal coisa de mim, isso aqui ela vai pensar tal coisa. Não. Veio à sua cabeça uma lembrança, uma memória, alguma história, você já fala. Mesmo que isso interrompa algum assunto que vocês já estão falando. Mas sempre me perguntam qual é o certo, por onde começar. Bom, não vai ter certo e errado. Você pode começar pelo começo, pelo meio, pelo fim, pela sua infância, pela vida adulta, isso não faz diferença. O que normalmente as pessoas costumam fazer é chegar falando da queixa, do problema principal, aquilo que mais dói. E aí, aos poucos, o profissional vai te fazendo perguntas e ele vai, naquele momento, querer te conhecer melhor e entender como montar um quebra-cabeça, preencher as outras partes dessa história. Não espere sair dessa primeira consulta com a solução do seu problema ou com um tutorial do que você deve fazer ou com uma técnica milagrosa. Essa primeira consulta é para ele te conhecer, para ele entender e para ele poder planejar como vai ser seu tratamento, com as outras coisas que ele vai precisar fazer ou com outras orientações que ele vai te dar. Se ele precisa te indicar para um psiquiatra ou não, se ele precisa te pedir qualquer outra coisa nesse momento que ele vai poder pensar sobre isso. E aí eu vou aproveitar para dizer para vocês que se vocês quiserem um vídeo sobre cura, sobre alta e psicoterapia, vocês comentem aqui que aí eu faço um vídeo só sobre isso. E além disso, não tem um roteiro para você seguir. Você pode começar a falar como se sentir mais à vontade. Não espere que o profissional te faça perguntas. Aquele momento é seu, você que está escolhendo o que você tem que falar, você que está procurando aquela ajuda. Então é a hora de você desenrolar e dizer tudo que você acha importante. Uma outra coisa legal. Se você quiser levar algo preparado, eu sei que tem pacientes que gostam, né? De levar os tópicos para não esquecer de nada, você pode levar, ele não vai te julgar, não tem nenhum problema com isso. Ou se você quiser falar de bate-pronto, é o que a maioria das pessoas faz, você pode também, isso não é regra nem critério para avaliar nada. Não se preocupe em dizer demais, em falar de um jeito confuso. A história é sua, esse momento é seu, a terapia é sua. Então não precisa se envergonhar sobre isso, fica tranquilo. É a hora de você colocar mesmo tudo para fora. Uma outra coisa legal para dizer é que mesmo que você ache bobo ou simples aquele problema que te aconteceu, se te doeu, se sentiu, se você sentiu, se marcou na sua história, é importante que você diga. Isso faz parte de você. Ali não vai ser um lugar para eu julgar se faz sentido ou não, se é muito ou pouco. Não é isso. Além disso, esse é o lugar para você colocar essas fragilidades, já que elas não vão sair daquele lugar. E aqui vai uma observação importante. O sigilo sempre é médico-paciente, psicólogo-paciente, psiquiatra-paciente. Não é com a mãe, não é com o companheiro, independente, mesmo que essa outra pessoa pague, a história é sua, o espaço é seu. O profissional nunca pode falar sem que você saiba. Ao final da consulta, talvez vocês precisem de alguns dados para prontuário, para isso poder ficar guardado. E vocês vão combinar qual vai ser a frequência das consultas, qual vai ser o valor, qual é a frequência que vai acontecer esse pagamento, como é que são os combinados com horário, com falta,
como é que isso pode ser feito, o que acontece para remarcar, como é que são feitos os feriados, férias. Isso são coisas que vocês vão combinar e que você pode conversar com ele e tentar ajustar o que vai funcionar para vocês dois. Olha isso, em caso de sangramento no nariz, não incline a cabeça para cima. Isso pode te fazer vomitar. Você deve inclinar levemente a cabeça para baixo, comprimir o nariz com 2 dedos em forma de pinça, respirar pela boca e aplicar gelo no local. E se isso não resolver, procure ajuda médica imediatamente. As pessoas acham que para consultas e exames médicos precisa se pagar caro. Mas hoje eu venho com a dica para vocês, que no Centro de Lauro de Freitas vocês podem ter um atendimento humanizado e com consultas que caibam no seu bolso. Esse lugar é Atende Já, onde a sua saúde e bem-estar é a nossa prioridade. Agende sua consulta já! De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. São 18,6 milhões de brasileiros convivendo com a doença, com essa preocupação excessiva, essa avalanche de pensamentos negativos que a ansiedade desencadeia. Ela é verdadeiramente o mal do século. Mas você sabia que a gente pode controlar nossa ansiedade através de medidas comportamentais? Eu já fiz alguns vídeos sobre isso aqui no canal e hoje eu venho trazer mais algumas dicas para vocês. Bom pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra, estou de volta com mais um vídeo para vocês e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre ansiedade. De novo, é válido lembrar que quando controlada, a ansiedade tem sim seu papel e ela é fundamental. Além de nos ajudar a fugir dos perigos, ela nos ajuda a ficar vigilantes, garantindo que eu faça uma boa apresentação num evento ou diante da minha empresa, por exemplo. O problema está quando essa ansiedade vem em excesso e aí ela foge do nosso controle, tornando-se recorrente, causando sofrimento nos relacionamentos, no rendimento profissional e em outros aspectos aí também do cotidiano. A gente tem aquela sensação frequente de medo, uma inquietação, a gente se sente como se estivesse no limite. Nesses casos em que há sofrimento, é válido buscar a ajuda de um médico especialista, no caso psiquiatra, para que o tratamento seja corretamente diagnosticado e, se for necessário, tratado com medicação e terapia. Mas e as tais dicas comportamentais que eu citei lá na vinheta, né? Calma, só mais um pouquinho. Mas antes da gente falar sobre as dicas, eu preciso explicar como funciona a mente da pessoa ansiosa. Então, ela tem um péssimo hábito de viver sempre pensando no futuro, como se isso fosse ajudá-la a controlar e prevenir possíveis ameaças, o que obviamente não acontece. Mas aqui o erro principal é que a gente acaba perdendo o presente. A mente ansiosa, ela superestima o futuro de uma forma catastrófica. Então, diante de um pequeno estímulo, que pode ser uma lembrança, um próprio pensamento, uma imagem, de uma forma involuntária, ela cria uma cadeia catastrófica de pensamentos. Eu costumo falar que meus pacientes ansiosos seriam as melhores pessoas para escrever uma história de terror, porque eles são os mais trágicos, pensam nas piores possibilidades que podem acontecer, então eles seriam ótimos para imaginar e escrever um filme. Mas e aí qual é o problema, né? O nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é uma imaginação de um perigo de fato. Então ele acha, né, ele imagina que nós estamos vivendo realmente aquilo que a gente está pensando. Tá, mas então sabendo disso, como que eu faço para melhorar, Maria Fernanda? E aqui vem minha primeira dica. Bom, além de você se inscrever no nosso canal para receber vídeos como esse, a primeira dica é: aceite a falta de controle total do futuro. Não tem como a gente se prevenir de tudo que vai vir, gente. E não dá pra gente gastar energia em algo que eu nem sei se vai ou não acontecer. Né? Porque assim, a gente liga o piloto automático para o presente, porque está ali imerso nos pensamentos, e aí as atividades do dia a dia acabam sendo realizadas com um certo distanciamento. Então, ficar antecipando todas as possibilidades só vai gerar mais preocupação e ocupar o seu tempo com algo que a gente nem sabe se vai acontecer. Lembre-se sempre de tentar resolver só os problemas que a gente consegue resolver hoje.
no agora. Segunda dica: monitore os seus pensamentos. Então, como eu falei, as pessoas com transtorno de ansiedade são pessimistas, catastróficas. Elas acreditam que algo ruim está prestes a acontecer, mesmo que não tenha nenhuma evidência que aponte para isso. Elas têm medo do futuro e acham muito difícil evitar esse tipo de preocupação. Por isso, gente, não lute contra esses pensamentos negativos. É a velha história do bolo de chocolate que eu já dei aqui e falei em alguns outros vídeos. Se eu falar para você agora, feche os olhos e não pense de forma alguma num bolo de chocolate quentinho, delicioso, saindo do forno, com a fumacinha ao redor, aquela cobertura de chocolate derretida com granulado por cima. Você vai conseguir não pensar? Se bobear, a gente sente até o cheiro, né? Até o sabor do bolo vem na nossa boca. É impossível controlar nossos pensamentos e sentimentos. Quanto mais eu busco controlar os pensamentos e sentimentos, mais eles intensificam. Então, já que não dá para lutar contra esses pensamentos, vamos permitir então um horário de tempo limitado para essa ruminação, né? Separe um horário que seja bom para você. Para mim no final do dia, antes de dormir. E se permita, por 20 minutos, se preocupar e ruminar. Então, você senta ali naqueles 20 minutos, você vai ficar pensando nas possibilidades, quais seriam os piores desfechos, qual seria o meu maior medo, esse, aquele outro. Pensa. A intenção aqui é que, não alimentando com frequência os nossos pensamentos, eles vão diminuindo. E aí, quando eu me permito pensar sobre eles, eles já não vão parecer tão confusos ou tão preocupantes como eles pareciam quando surgiram pela primeira vez. Terceira dica: tire o foco da sua cabeça e transfira ele para o seu corpo. Esse é um treino muito utilizado num tipo de meditação que é o Mindfulness, que ele ensina a pessoa a afastar os pensamentos ruins, utilizando como se fosse uma âncora mental. Então você vai colocar atenção numa parte do seu corpo, por exemplo, eu vou perceber agora o contato dos meus pés com o chão. E as sensações que isso está gerando. Então eu estou sentindo a pressão do meu pé em cada ponto, o que eu estou sentindo. E aí a partir disso você vai subindo pelo seu corpo essa tensão, notando como estão meus joelhos, eu estou sentindo a calça relando, como está minha coxa, a minha barriga, meu tórax, meus braços. Então eu vou prestando a atenção em cada sensação do meu corpo. A ideia aqui é trazer a pessoa de volta para a realidade. Então quando eu estou presa lá na espiral de pensamentos negativos, eu encontro algo que traz a minha atenção, né, a atenção do meu cérebro de volta para o momento presente, para as sensações. Quarta dica: escreva sobre o que te preocupa. Então você vai pegar um papel e vai anotar ali. Escrever à mão é até melhor do que escrever no computador, porque vai exigir mais cognitivamente do seu cérebro. Você vai escrever todos os sentimentos, medos, angústias que você apresenta. Isso ajuda a gente a materializar o pensamento, trazendo eles para o mundo real, onde eles vão poder ser analisados e colocados em perspectiva. E toda vez que os pensamentos vierem, você vai falar para você mesmo: não, tá tudo bem, eu já escrevi todos os meus pensamentos lá na minha folha, na minha agenda, então eu não preciso mais ficar lembrando dele o tempo todo. Eu aceito, mas lembro que está lá na agenda. Quinta e última dica: respire profundamente, mas com calma. Pessoas ansiosas costumam respirar muito rápido e a gente aumenta a oxigenação do nosso corpo, o que só piora a ansiedade. Então, para equilibrar, né, esses níveis dos gases no nosso sangue, é indicado realizar o que a gente fala da respiração diafragmática. É uma respiração mais lenta, mais profunda. Eu gosto, por exemplo, um exemplo que eu vou dar aqui, eu já dei algumas em alguns outros vídeos, mas eu vou falar da respiração do quadrado. Você vai imaginar como se você estivesse respirando como se fosse um quadrado. Então, na inspiração eu conto até 4, eu prendo 4, na expiração eu solto contando até 4 e eu seguro mais 4. Então, eu vou fazer para vocês, ó.
esse é um tipo de respiração. Nós temos muitos outros, mas que me ajudam a regular esses níveis. Quais os primeiros sintomas do HIV e quando começam a aparecer? Muitas pessoas acreditam que o HIV só se manifesta tardiamente, depois de anos até, mas na verdade, já nas primeiras 4 semanas após a contaminação pelo vírus da AIDS, podem surgir alguns sintomas que fazem parte da chamada síndrome retroviral aguda e que facilmente são confundidos como sendo de uma virose qualquer. Entre eles, dores de garganta, manchas vermelhas na pele, febre alta de 38, 40 graus, falta de força, dores musculares nas articulações, aparecimento de gânglios ou ínguas, geralmente no pescoço, nas axilas, na nuca, também a perda de peso, diarreia, feridas na boca e na região genital e suores noturnos. Esses sintomas podem durar de 7 a 10 dias e depois desse período o paciente entra numa fase sem sintomas que podem durar anos. Olá, meus amigos do YouTube. Nós trouxemos um pediatra sanitarista do Rio de Janeiro, Dr. Daniel Becker, que vocês encontram nas redes sociais. Ele escreve sobre pediatria integral. Nós vamos falar com o Daniel sobre as grandes questões da primeira infância. Lembrando que a primeira infância vai até os 6 anos de idade. Daniel, então vamos começar com essas grandes questões da primeira infância, que é a falta de tempo que os pais têm hoje para cuidar dos filhos, como no passado, né? Os homens trabalham, as mulheres também. Sem dúvida. E justamente esse talvez seja a coisa, talvez essa seja talvez a coisa mais importante na primeira infância, que é o convívio com os pais e mães, né? Hoje em dia você tem outras configurações familiares, você tem padrasto, você tem avós e mães, você tem famílias homoafetivas, enfim, não importa, mas o contato com o vínculo mais profundo com esses cuidadores principais, ele é fundante para tudo que essa criança vai ser, como já falamos no outro programa. Então é fundamental que haja uma intimidade, que haja uma convivência, que a gente consiga maximizar essa convivência. Então conviva com ele. Convivendo aqui não é ficar sentado e ficar brincando, não. Acordar, escovar o dente, tomar café junto, levar para a escola, pegar na escola, conversar, contar uma história, isso é o bastante. E no fim de semana, sim, conviver mais, levar ele para uma área natural, para um parque, uma praça. Essa convivência é fundamental porque ela vai, primeiro, para a criança ser essencial para a sua construção como pessoa, e para os pais, porque eles vão desenvolver intimidade com os seus filhos, vão poder educar melhor. Quem não tem intimidade acaba descambando muitas vezes para uma coisa de violência ou de negligência, ou de permissividade excessiva, que é outro problema muito sério de hoje em dia, né? Então, convivência é fundamental, em primeiro lugar. Daniel, o que você chama de permissividade exagerada? Olha, permissividade é um fenômeno hoje muito comum, né, em muitas famílias, que muitas vezes o que está na base disso é justamente essa falta de convivência. São pais que convivem pouco com os filhos, se sentem culpados por isso, e aí querem dar tudo, né? Querem dar aquilo que eles não deram em convivência, querem dar em presente, em excesso de permissividade, justamente. O que significa isso? Impedir que uma criança se frustre, impedir que ela receba uma negativa. É claro que ela vai brigar, faz parte da tarefa dela dizer, eu quero, e você tem que dizer não, e esse não tem que ser final. É claro que pode haver diálogo, pode haver acolhimento, pode haver a criança participar das decisões, mas quem tem a última palavra são sempre os pais, é claro, né? A criança não pode decidir coisas, a gente vê no consultório isso, as pessoas contando que tem criança que decide o cardápio da família. A gente compra macarrão instantâneo e nuggets porque ele não quer comer legumes. Então ele define as compras, né? A gente não foi no parque, na praça que a gente tinha programado porque ele queria jogar videogame. Não tem sentido isso. Então, a permissividade, ela acaba gerando um adulto frustrado, mal preparado para a vida. Por quê? É na infância que a gente tem que aprender a lidar com as pequenas frustrações, com os pequenos fracassos, as pequenas impossibilidades, né? A partir daí a gente vai criando a casca necessária
para que a gente possa lidar com as grandes decepções, os grandes fracassos, as grandes frustrações que vão vir certamente na vida adulta, porque isso faz parte da vida adulta. Então, não ser permissivo excessivamente acaba não preparando o filho para a vida, e essas crianças muitas vezes são narcisistas, são mimadas, né? São adultos mimados, que a gente não precisa de adultos mimados na nossa sociedade hoje. A gente precisa de solidariedade, a gente precisa de gente preparada para a diversidade, né? Daniel, eu apanhei quando era criança e mais ou menos consegui fazer, tocar a vida para frente. E muita gente diz isso. Sabe? Agora as crianças fazem o que querem, no meu tempo eu apanhava, não acontecia nada. E você vê hoje até jovens ainda, casais, que não batem nos filhos, e os pais deles falam, uma palmada não faz mal para ninguém. Qual é a posição da ciência mesmo em relação às agressões que as crianças sofriam? Ótima pergunta, é muito importante falar disso. Eu diria que se você quer realmente estragar a vida de uma criança, use a violência, né? A violência é a forma mais rápida de você produzir uma criança infeliz, uma adolescente infeliz e um adulto infeliz. É claro que muitos sobrevivem, né? Tem pessoas que sobrevivem que são pessoas maravilhosas, excelentes, né? Depende do grau de violência também. A violência contínua, seja sob forma de espancamento físico, de gritarias, violência psicológica também conta, de abandono, de negligência, né? Isso gera o estresse tóxico que perturba, que atrasa e que danifica o desenvolvimento e a alma de uma criança, né? Uma pancadinha de vez em quando não tá indicado. Isso não é forma de educar, não vai ajudar a educar uma criança. Isso a ciência da educação demonstra isso claramente. Mas é claro que não é a mesma coisa que uma criança que é espancada cotidianamente. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte, uma americana: em vez de criar adultos que sobreviveram à sua infância, é possível criar pessoas extraordinárias por causa da sua infância. Então, uma criança que vive uma infância com amor, com carinho. Claro, isso não implica em permissividade, isso não implica em deixar tudo, né, em proteger demais. É simplesmente orientar e educar sem violência. Ela pode chegar, ela tem muito mais chance, estatisticamente, de chegar a ser um adulto mais feliz, mais saudável do que uma criança que apanhou ou que sofreu diversas formas de violência na sua infância. E a chegada da internet, do celular, não ajudou nada, não, né? Pelo contrário, eu costumo dizer que a internet é o fator que mais complexificou a infância, o cuidado da infância hoje em dia. Isso na primeira infância é muito importante. Então isso tem dois lados, né? Tem o lado dos celulares dos cuidadores, dos pais e mães, e tem o lado do celular da criança, né? O que acontece? Hoje em dia tem até uma categoria para falar disso nos estudos da infância, uma parentalidade distraída. Você tem hoje pouca convivência já, né? A gente chega, esse modo de vida moderno, esse mundo que a gente vive, chega tarde em casa, não tem tempo de convivência, trabalha até muito tarde, as crianças internadas em creches de 7 às 7, né? Então já é uma convivência muito restrita. E aí, quando você está com seu filho, o celular sugando a tua atenção. Então aquela cena de pracinha que eu já filmei uma vez, um pai empurrando o balanço do filho, olhando para o celular, assim, né? Então, olho no olho, gente, que é a coisa mais fundamental do vínculo. A gente está perdendo isso. E as pessoas sequer se dão conta. Tem estudos que mostram que as crianças reclamam que os pais estão no celular, que os pais não se deram conta, né? Uma refeição em família, você vê cenas, né? No restaurante ou na casa, as pessoas, cada um no seu celular comendo, né? E ninguém trocando. Quer dizer, é um empobrecimento da convivência humana de forma geral e que na infância é muito danoso, especialmente nas crianças pequenas. Então, muito cuidado com isso. Eu sei porque você entrega um iPad com um joguinho na mão da criança, é uma certeza que essa criança vai ficar quieta, não vai incomodar ninguém. Qual é a consequência? Esses joguinhos trazem alguma... Imagino que tem alguma coisa de positivo neles, que a criança aprenda a fazer. O que traz de positivo para elas? Na verdade, muito pouco, né? Ninguém deve ser tecnofóbico, né? Claro que a tecnologia é a plataforma onde eles vão viver esse mundo, né? Daqui a pouco não tem nem mais celular, vai estar tudo aqui dentro já, o chip, né? A lente vai ser, a tela vai ser no olho, enfim.
Eles vão viver esse mundo, é claro, mas isso não quer dizer que eles tenham que mergulhar nesse mundo tão precocemente, pior, tão permanentemente, né? Com a portabilidade dos aparelhos, a criança hoje em dia se percorre as ruas, você não vê criança mais olhando para a paisagem, a criança no celular o tempo todo, no tablet, no computador, em casa, videogame e tal, e realmente esse excesso do mergulho na tecnologia está causando muitos problemas. Então, desde os pequenininhos, o desenvolvimento da linguagem, isso são estudos, né? Nada disso é palpite. Já provocando atrasos de linguagem, né? Importantes, né? Tem uma síndrome, inclusive para autista, né? Dificuldade realmente de se relacionar com o mundo, de se comunicar. Nós estamos vivendo aí, a primeira geração iPhone está hoje completando 13 anos, está adolescente, né? Foi a primeira tela clicável. Então nós estamos chegando aí à adolescência, a primeira geração que conviveu o tempo todo da sua infância com o celular. E nós estamos vendo um enorme aumento de depressão, de pensamento de suicídio, de tentativa de suicídio e suicídio em crianças pré-adolescentes e adolescentes. É profundamente chocante o que está acontecendo. Então crianças com a questão da saúde mental infantil está em deterioração plena. É claro que existem outros fatores, né? O confinamento, a falta de convívio com a natureza, a falta de convívio com os cuidadores, questões da escola, do mundo da escola também, mas certamente o excesso de tecnologia está provocando muito dano. Então a gente tem que limitar. Existem hoje vários manuais que ajudam os pais a conduzirem essa limitação. Eu sempre trabalho isso também com as famílias, e hoje em dia a Sociedade Brasileira de Pediatria tem 2 recursos excelentes, é só procurar, tecnologia e infância, na internet, para ajudar os pais a regularem essa relação. Lembrando que eles também têm que, de vez em quando, largar o celular e olhar para os seus filhos. Você cria filha com um exemplo, né? Não é com palavras. Né? E você tem uma visão pessimista dessa história toda aí, Daniel? Você acha que essa geração vai sofrer esses problemas assim, em profundidade mesmo? Isso vai afetar várias áreas do comportamento? Eu diria, Drauzio, que é difícil ser otimista hoje em dia em muitos aspectos, não só em relação à infância. Nós estamos enfrentando um mundo de transformações, nós estamos em transição, e justamente a internet é o grande elemento de transformação da humanidade em todos os níveis, na política, na conectividade, na tecnologia, nos avanços, enfim, ela tem aspectos muito positivos e muito negativos. Então, resta torcer para que os positivos vençam os negativos, né? O que eu acho que, em relação à terceira infância, a gente tem 3 grandes elementos que podem ajudar a transformar essa primeira infância e tornar essa geração uma geração de adultos melhores, de adultos bacanas, felizes, produtivos e saudáveis, né, com caráter. O primeiro deles é um aspecto coletivo, que são as políticas de primeira infância. Então, hoje em dia, você tem muitas boas políticas públicas que estão já sendo testadas. A gente sabe hoje que o investimento na primeira infância é o investimento que mais rende socialmente, né? Tem economistas, hoje tem um economista que ganhou o prêmio Nobel, ele fala em pré-distribuição de renda. Se você investe na primeira infância, você tem tantos resultados positivos em todos os domínios, você evita gastos com programas sociais, com prisão, com violência, com doença lá na frente. É o melhor investimento que existe. Isso é programas de amamentação, um programa muito legal que tem pipocado em várias cidades do país, que são programas de visitação domiciliar, através dos agentes do Saúde da Família, inclusive, visitando famílias para ajudá-las a cuidar melhor dos filhos, explicar que não se deve bater, como conviver, como conversar, como cuidar do desenvolvimento, como alimentar melhor, enfim. Visitação domiciliar, creches de boa qualidade, educação pré-escolar, um investimento maior em educação, enfim. Tem muitos programas legais que podem realmente mudar a infância. Basta a gente querer investir neles, porque a ciência já mostra evidências de que certos programas são muito efetivos. É claro que isso envolve também um cuidado maior com a violência contra a infância, né? A violência que está nas casas, que está na rua, que está na polícia, que está na violência urbana em geral, que também é muito grave. Daniel, eu lembro quando eu era moleque, eu nasci num bairro operário, eu tomava café da manhã para a rua jogar bola. Passava o dia inteiro. As crianças eram todas magrinhas, não tinha nenhuma criança obesa assim. E hoje nós estamos numa realidade nova em que grande parte das crianças são sedentárias e com excesso de peso. Como você vê esse futuro aí? Isso é uma questão seríssima, né? A gente está chegando em perto de 30% da população brasileira, da infância brasileira, no sobrepeso, 20% de obesidade. Estamos caminhando para ser o número 1 do mundo. Daqui a pouco vamos superar Estados Unidos e México, que estão um pouco atrás, que estão um pouco à frente.
São dois fatores, na verdade. Um é a transição para uma alimentação industrializada e o outro é a falta de atividade física, o confinamento. As cidades estão muito violentas, as crianças ficam fechadas em casa, e é claro, o único jeito de fechar uma criança em casa é o celular, é o tablet, aí tem a propaganda de comida ruim no tablet. E a transição alimentar, Drauzio, é talvez um fenômeno muito nocivo que está acontecendo já há muitos anos, mas que está se agravando atualmente. Né? Você vai num shopping de subúrbio, de áreas mais pobres, você vê todo mundo fazendo fila em fast food. Né? Os restaurantes de comida mais natural ficam mais vazios. Né? Em casa, a gente não tem tempo de cozinhar, a gente vai comprar coisas prontas, né? Macarrão instantâneo, nuggets congelados, salgadinho, biscoito, né? São baratos, são gostosos, irresistíveis. O que é que a indústria faz? Ela produz esses produtos com uma engenharia alimentar sofisticadíssima, com bilhões de dólares de investimento em neurociência para você viciar uma criança, o adulto também, e bilhões em marketing, né? Você tem todo tipo de propaganda, desde a disposição dos alimentos do mercado, na altura do olho da criança, ficam aqueles rótulos que são propaganda, na verdade, e sempre, se você for examinar o que a nossa indústria oferece para a criança, 90% é lixo tóxico. Pouquíssimas empresas fazem alimentos de boa qualidade para a criança. Então esses alimentos estão engordando, provocando uma epidemia de obesidade, diabetes, estão trazendo câncer, estão trazendo distúrbios de comportamento, porque uma criança ela come tanta coisa química. Então são várias doenças, inclusive doenças mentais, distúrbios mentais de comportamento por causa dessa alimentação ruim. Né? O que é bom para o seu filho é descasque mais e desembrulhe menos. Essa é a mensagem número 1. Né? Não coma nada que a sua avó não consideraria comida. Comida, né? Tem aqueles salgadinhos de isopor, né? Você está comendo uma coisa, um sanduíche antes do jantar, isso não é comida, espera o jantar. Exatamente. E você, quer dizer, esse impacto todo, se você tivesse que resumir, Daniel, você tem um filho, nasceu agora, esses primeiros anos de vida, se eu tivesse que resumir em 2 ou 3 pontos, quais são os cuidados que eu tenho que ter e que eu não posso deixar de oferecer para o meu filho? Acho que são 2 coisas fundamentais, além dessas políticas públicas de primeira infância que eu falei, são 2 coisas muito importantes. Primeiro é a convivência familiar. Mas essa convivência é fundamental. E essa convivência tem que ser carinhosa, amorosa, baseada no toque, no estímulo ao desenvolvimento da linguagem, na conversa, enfim, no acolhimento das dores e dos medos dessa criança, enfim, é carinho, né? É muito simples. E a segunda coisa, que é a minha grande bandeira, na verdade, eu cunhei uma frase chamada criança já para fora, que é o convívio da criança com a natureza e o livre brincar. São os 2 elementos que eu diria que são essenciais para uma criança. Se você fechar os olhos e pedir para você, imagine uma criança saudável, ou um grupo de crianças saudáveis. Se for um bebê, você vai imaginar um bebê no colo da mãe. Se for uma criança maior, certamente você vai imaginar uma criança correndo num parque, na pracinha, brincando na pracinha. Ninguém vai imaginar a criança no tablet. Ninguém vai imaginar uma criança fazendo dever de casa. Né? A gente tem que recuperar o valor do brincar. O brincar é a essência, é a linguagem fundamental da criança, tanto de expressão quanto de absorção do mundo. O brincar é o portal de composição de uma mente sadia, de um corpo sadio de uma criança. E a outra coisa é a natureza. A natureza traz benefícios incríveis para a saúde da criança, em todas as medidas, saúde mental, física, espiritual. Convida a criança a explorar, ela traz atividade física da melhor qualidade, funcional, ela dá foco, ela dá capacidade de curiosidade, ela combate os grandes males da infância, os grandes males atuais, TDAH, obesidade, problemas escolares, problemas de comportamento, tudo a natureza melhora. Os estudos sobre criança e natureza, sobre a saúde da criança, são inacreditáveis e cada vez saem mais. Então eu diria que são os 2 grandes elementos, no nível da família. Convivência, carinho, amor e levar a criança para brincar na rua, brincar na natureza. Isso também vai melhorar as nossas cidades, porque as crianças vão conviver mais, vão conhecer crianças de outros níveis sociais, de outras cores, de outras etnias. A gente vai poder integrar cidades mais humanizadas, mais brincantes, mais de convivência, cidades mais humanas. Daniel, muito obrigado. Queria agradecer essa sua disposição para nos dar esses ensinamentos todos. Imagina, eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui, é uma honra estar aqui conversando com você e eu espero que a gente possa estar junto em outras ocasiões. Muito obrigado.
que é prejudicial, causa diabetes. Diabetes é uma doença? É. Que ataca todo o pâncreas, células, IRS, NPP1, GUT4. E o que sobe quando a pessoa tá diabética? Amputa a perna. Não, mas aí lá no final. Calma, doutor. Não faz isso, não. O que é a glicose? Glicose é uma fonte de energia. Exatamente. E no fígado é o quê? No fígado, esteatose hepática. Isso mesmo. Porque enche o fígado de gordura. Esteatose hepática. Você falou. Esteatose. Esteatose. Corrige. Esteatose. Perdão, falei errado. Vamos corrigir. Esteatose hepática. Tá com isso. A Guinda tá com uma situação pior. Falar, e até eu já fiz muitos vídeos aqui, sobre os 2 critérios diagnósticos básicos para autismo, que é o prejuízo persistente na comunicação social e na interação, e os interesses e comportamentos fixos e restritos. Bom, esses 2 aqui, de verdade, eles têm que estar presentes. Esse primeiro tem 3 partes, esse segundo tem 4 partes, eu já expliquei isso num outro vídeo, que eu vou colocar aqui para vocês, mas existem 3 condições, segundo o Manual Estatístico de Diagnóstico de Transtornos Mentais, 5ª edição, inclusive na versão revisada, que é a que eu estou usando aqui como referência, de 2022. Essas 3 condições precisam estar atendidas para que se feche o diagnóstico. E eu vou explicar essas condições aqui para vocês ficarem ligadíssimos e atualizados no transtorno do espectro autista. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor pela PUC São Paulo, fiz o meu pós-doutoramento na Universidade Federal de São Carlos e eu pesquiso autismo e práticas baseadas em evidências. E a gente precisa que os diagnósticos sejam bons, sejam bem feitos, para que a gente possa, de fato, garantir o direito dos indivíduos, com esse diagnóstico e garantir intervenções bem feitas, baseadas em evidências. Pois bem, para fechar um diagnóstico de autismo, o indivíduo tem que ter o critério A, esse déficit persistente em comunicação e interação social. Isso é caracterizado por déficit na reciprocidade socioemocional, no prejuízo na linguagem verbal, não verbal ou na integração entre elas e na iniciação e manutenção de relações de amizade, intimidade e todas as outras. Esses 3 têm que estar presentes. E no critério B tem que estar presente 2 desses critérios: estereotipias vocais ou motoras, adesão inflexível a temas e ou objetos, adesão inflexível a rotinas e rituais, a aspectos fixos do ambiente e alterações sensoriais de hiper ou hiporreatividade ou quaisquer outras alterações significativas sensoriais. Beleza. Mas isso aqui depende de 3 condições. Primeira delas, precisa aparecer na primeira infância. Não pode ser um conjunto de coisas que apareça depois. Veja, é diferente você ter esses traços na primeira infância e você reconhecer na primeira infância. Pode ser que em alguns casos, principalmente os mais leves, o indivíduo é pequeno, você não liga, não percebe nada, ele vai crescendo. Quando as demandas sociais vão ficando mais importantes, mais significativas e vão demonstrando certos prejuízos do indivíduo, você fala: ih, caramba, aquele negócio lá quando ele era pequeno, eu sabia que estava diferente. Você pode reconhecer depois, mas você precisa olhar para trás e reconhecer que aquilo estava presente lá na primeira infância. Todos os protocolos padrão ouro de avaliação diagnóstica, eles vão fazer todo um período de lembrar, de trazer fatos da primeira infância, porque precisa atender a isso. Isso é um condicionante do diagnóstico, entendeu? Você pode perceber na primeira infância ou atrasar essa percepção, mas você precisa ter a clareza que aquilo apareceu naquele momento. Eu assisto uma série chamada The Boys, muito legal, que tem um personagem que é o Leitinho. Esse personagem, em vários momentos, ele mostra uma série de rituais que ele tem. E eu falei, será que esse cara, eles estão querendo representar esse cara como sendo um personagem com autismo? Aí você tem um outro episódio, o último episódio que eu assisti agora nesse momento que eu tô gravando, em que ele conta quando que ele desenvolveu esses rituais, que é no momento em que a família dele foi morta e ele não tinha checado algumas coisas, e aí ele começou a desenvolver uma série de rituais para tudo. Então veja, é uma questão psicológica
decorrente de um certo evento na vida dele que fez com que se desenvolvessem certos padrões comportamentais. Este caso não tem relação com o autismo. O autismo ele é uma condição diferente, que tem uma causalidade específica, que eu já falei no outro vídeo aqui que eu vou colocar aqui para vocês, e que, portanto, ele precisa aparecer na primeira infância. Sem isso, não é um caso de transtorno do espectro autista. Vamos lá para a segunda condicionante. A segunda é a seguinte: o prejuízo precisa ser clinicamente significativo. E o que isso quer dizer? Eu fiz um vídeo aqui muito legal, eu acho que é um dos melhores vídeos que eu já fiz aqui, que é sobre a natureza do autismo, que eu acho que tem muito erro nessa interpretação. O autismo ele é um conjunto de traços, ele tem um conjunto de traços, eu posso dividir de várias formas, né? Mas esses traços não são coisas que estão presentes em pessoas com autismo e ausentes em pessoas que não têm esse diagnóstico. Não é assim. Na população geral, você consegue ver que esses traços estão distribuídos em uma curva estatisticamente normal. Esses traços, portanto, todo mundo tem. O problema não é ter ou não ter os traços de autismo. O problema é tê-los em uma proporção, em uma dimensão que te traz prejuízo significativo na sua qualidade de vida. É isto que define, isso que é a linha de limite para você simplesmente ter traços e ser diferente da maioria das pessoas, ter um tanto de traço aqui e ter aí condições individuais específicas, ou você atravessar essa barreira e ter o transtorno do espectro autista, e ter o diagnóstico. Então é preciso que ele traga um prejuízo significativo na sua qualidade de vida, porque o diagnóstico não é uma classificação científica. Você tem isso é tal coisa ou isso é aquilo outro. Não é isso. O diagnóstico é um documento médico, clínico, é uma decisão clínica, que é contextual, depende de todas as coisas que eu já expliquei aqui, em que o médico diz assim, esse indivíduo tem esses traços aqui numa quantidade tal que ele precisa que a gente apoie. Inclusive essa é a definição do próprio DSM dos níveis, né? Nível 1 precisa de apoio, nível 2 apoio substancial, nível 3 apoio muito substancial. Vou ter que colocar um vídeo aqui também sobre os níveis de autismo que eu já fiz. Então, o diagnóstico é uma afirmação de um profissional que nós, enquanto sociedade, atribuímos a ele esse papel para dizer que alguém precisa de apoio, e aí a gente vai oferecer, em tese, né? Porque no Brasil tá difícil, os apoios que esse indivíduo precisa. Portanto, precisa ter prejuízo clinicamente significativo. Se alguém disser assim, eu tenho autismo, mas eu não preciso de apoio nenhum, então não é autismo. Já não entra dentro do critério diagnóstico de autismo. Ele é um indivíduo com muitos traços, é um indivíduo que pode até ter a identidade de autismo, né, de uma pessoa autista, tudo bem, né, é uma afirmação de identidade, mas ele não configura os critérios diagnósticos de autismo. O terceiro condicionante é que essas características todas que eu já expliquei não podem ser melhor explicadas por atraso global do desenvolvimento ou deficiência intelectual. Então, isso pode acontecer, esses prejuízos, porque o indivíduo está atrasado no seu desenvolvimento. Pode acontecer. E pode acontecer, principalmente, por uma deficiência intelectual. Então, vamos imaginar que uma pessoa tem uma deficiência intelectual profunda, né? Porque a deficiência intelectual é dividida em 4 níveis: leve, moderado, grave e profundo. Digamos que ela tem uma deficiência intelectual profunda, com uma inteligência realmente muito baixa, e por conta disso ele não conseguiu entender as outras pessoas. Ele não conseguiu desenvolver e entender a linguagem. Ele tem ali uma dificuldade muito grande de estimulação do ambiente, porque ele não consegue entender as estimulações sociais, e aí isso pode gerar comportamentos autoestimulatórios. Então, esse quadro, se ele for um quadro realmente muito acentuado, ele pode trazer um prejuízo tão grande para o indivíduo que ele limita drasticamente as comunicações sociais e impõe certos comportamentos mais restritos para o indivíduo, mas não por falta de certos componentes ali especificamente sociais que estão relacionados ao autismo, né? Esses déficits sociais relacionados ao autismo, mas por uma outra questão, outro caminho de explicação. Não é fácil fazer, de fato, essa distinção, por isso que a gente precisa de profissionais muito qualificados para fazerem os processos de avaliação diagnóstica. Aliás, eu vou colocar aqui para vocês agora 2 vídeos para vocês poderem, quem quiser, assistir. Um sobre diagnóstico em adultos e outro sobre diagnóstico em crianças. Como é que é todo esse processo de avaliação diagnóstica, tá bom? Um grande abraço, gente. Tchau para vocês. Está
cansado de esperar meses por uma consulta? Na Atende Já, sua saúde não espera. Oferecemos consultas com especialistas, exames laboratoriais e de imagem de forma rápida, acessível e com atendimento humanizado que você merece. Tudo com preço justo e agendamento rápido. Agende agora e venha cuidar da sua saúde com a gente. Atende Já. Sua saúde não pode esperar. Eu tenho uma ótima notícia para vocês. A Clínica Atende Já, no centro de Lauro de Freitas, evoluiu. Agora, para facilitar ainda mais a sua vida. Agora, a Clínica Atende Já, no conforto e na confiança que você já conhece, temos um laboratório próprio para fazer os seus exames de sangue. Consulte seu médico e já saia com a coleta realizada. Menos deslocamento e mais agilidade. A Clínica Atende Já prioriza o seu bem-estar. Pneumonia em crianças é sempre um motivo de preocupação muito grande dos pais, com toda razão, porque a pneumonia, gente, é, dentre as doenças infecciosas, a que mais pode levar crianças com menos de 5 anos a óbito. Então, de fato, a gente tem que se preocupar. Então, qual seria um sinal de alerta da possibilidade de que aquele processo febril que seu filho tem seja uma pneumonia? Para quê? Para a gente tentar diagnosticar o quanto antes possível para não perder tempo no tratamento. Então, eu vou dar uma dica para vocês. É a seguinte, olha, se o seu filho está com febre, né, tosse, algum sinal que pode ser até de uma infecção de vias aéreas superiores, eventualmente, mas tá assim, caidinho, tá com febre, não tá muito bem, normalmente a gente dá um antitérmico, sempre com a orientação do seu médico, tá bom? Muito bom. Você deu o antitérmico, a febre cedeu. Olha a respiração do seu filho, em qualquer idade. Se o seu filho estiver respirando um pouquinho rápido, o que a gente chama de taquipneia, sem febre, a febre cedeu. Você olha, ele está respirando um pouquinho rápido, isso pode sim ser um sinal de alerta muito importante, tá bom? E isso faz com que você deva procurar um atendimento médico, porque esse pode ser o primeiro sinal de pneumonia. Para vocês terem só uma ideia, a Organização Mundial de Saúde orienta que crianças que moram em situações extremas, se alguém encontra uma criança respirando rápido, sem febre, pode até começar com antibiótico. Então, é realmente uma dica para vocês. Tá respirando rápido, sem febre, procura um atendimento médico, tá bom? A febre não é uma doença, a febre é o sinal de que algo está acontecendo com a sua criança e que o corpo dela, inclusive, está combatendo essa injúria, infecção, vírus, o que quer que seja, né? Então a gente vai olhar para a criança como um todo e guardar 3 dicas no coração que são muito importantes para lidar com a febre de forma um pouquinho mais tranquila. A primeira é diminuir a roupa. Uma criança com febre não pode estar toda encasacada, senão vai ficar mais difícil de ela controlar a temperatura. Segunda dica, hidrate bastante essa criança. É muito importante ela estar hidratada para que ela consiga ficar mais confortável e também consiga perder no suor, né, na respiração mais ofegante, o calor através da perda desses líquidos, tá? E a última dica é paciência. A gente tem que olhar para a criança e não para o termômetro. E assim a gente vai conseguir lidar um pouquinho mais tranquilamente com a febre na sua casa também.